Seguinte, nessa aula nós teremos duas sequenciazinhas, certo? Nessa primeira Certo. etapa nós vamos usar o programa Illustrator, tá bom? Na aula de hoje. E amanhã a gente vai utilizar o After Effects, né? A gente vai trabalhar bastante com ilustração e também efeitos ali visuais com After, tá certo? Perfeito. Então, show de bola. Deixa eu fazer uma perguntinha, né? Você tem um programa aí para estar utilizando ou não? Nessa máquina aqui eu não vou ter, cara. Ah, tá certo. Não tem problema. Mas para você estar aplicando essa atividade, né, minha recomendação é você anotar o máximo que der e assim vai para você fazer ali a parte da prática, né? Porque você vai conseguir absorver bem melhor o conteúdo, tá bom? Mas depois É. da aula. Show? Então, beleza. Cara, antes da gente iniciar, eu vou mostrar onde você pode estar conseguindo esse conteúdo, tá bom? Que a gente vai utilizar, porque é um materialzinho específico, beleza? Beleza. Então, ó, deixa eu vir aqui, trocar a telinha. Show. Tá conseguindo ver aqui o nosso site? Não tô vendo nada não. Ah, sim. Eu acho que você não tá conseguindo enxergar a minha tela. Tá certo. Isso. Então, ó, o que que acontece? Você vai fazer assim, né? Você vai pegar o... Lá no cantinho onde tem escrito aula, né? Vai ter um nomezinho escrito ao vivo. Você consegue ver? Ao Em vivo. vermelho, ao vivo. Canto superior direito, esquerdo. Cara, é no canto esquerdo, dentro da caixa do canais de voz, né? Aí lá vai ter aula e lá vai ter um Ah, íconezinho que tá. sou eu da Next. Então, ali ó. Tá, cliquei aqui e assisti a transmissão. Isso, exatamente, exatamente. Ah, agora sim. Agora sim, ó, eu aqui. Opa, beleza. Deu uma travada aqui, deixa eu ver o que aconteceu com a webcam. Só um minutinho, 2 segundinhos. Beleza. Voltou. Beleza. Deixa eu até apresentar melhor aqui pra ti, né? É o seguinte. Aqui no canto direito, né, nós temos o nosso chat. Então qualquer coisa que você mandar, eu já vou estar vendo lá junto a você, ok? Aqui no canto superior direito nós temos a aula, que é referente a essa que você está assistindo agora, ok? Para a gente ter ali Beleza. algumas variações de curso, você pode estar trocando e às vezes acabar se perdendo, né? Tipo, cara, que aula é hoje? Aí vai estar sempre escrito lá para vocês. Isso. Então, show de bola. O que acontece? Eu vou passar para você agora, aqui no nosso site, o que, que você vai precisar estar fazendo para acessar o nosso conteúdo. Então, deixa eu colocar aqui a telinha. Então, ó, tá aqui no nosso site. Agora você tá vendo, né? Todo sim. Show, perfeito. Então, ó, aqui nós temos nossos cursos, né? Eu acho que você já deu uma olhadinha neles, né? Ou Sim, não? sim. Ah, perfeito. E o que realmente vai importar pra gente agora é essa etapa aqui, ó. Aula grátis hoje na Next, ok? Apertando aqui em Certo. começar, você vai vir para nova página, né? E nessa página aqui vai ter a descrição do que é o TG, né? E um pouco mais abaixo, se você quiser dar uma olhada, né? Tiver algumas dúvidas, você pode estar lendo ali esses formuláriozinhos, mas por via das dúvidas, você pode falar diretamente comigo, que não tem problema não. Certo. Um pouco mais abaixo nós temos a aula de hoje. Então aqui, ó, dia 2 do 12, certo? Clicou nessa aula, ele vai abrir para ti na janelinha onde você vai estar vendo a descrição dela, podendo pegar o conteúdo e o código da aula caso você necessite estar reassistindo ela, ok? Surgiu alguma Certo. dúvida, teve um imprevisto, não sei, a internet do local caiu, qualquer coisa do tipo, você pode estar reassistindo ela, ok? Perfeito. Então, show. Ó, outra coisinha, né, que pode acontecer, imagina que você está assistindo pelo computador, né, que é o caso, né? E aí você vai para sua casa assistir, mas você perde o link do servidor, né, que é esse que você está vendo agora. E aí o que, que Uhum. você pode fazer? Vir aqui no site e apertar no botãozinho Discord. Apertou no botãozinho do Uhum. Discord, ele vai te levar de novo para exatamente esse servidor, certo? Ah, bacana. Legal. É bem para deixar bem mais fácil de fácil acesso para vocês, entende? O intuito Uhum. é esse. Se deu a pior situação possível, tá ali para poder dar esse help para vocês. Certo. E aí, por último, mas não menos importante, nós temos aqui o baixar, que é baixar o conteúdo que a gente vai utilizar na aula de hoje e amanhã, ok? Certo. Então, ó, clicou nele, ele vai fazer o download do arquivo zipado, né, compactado, dos dois arquivos que nós vamos estar utilizando de novo hoje e amanhã. Então, ó, Uhum.
Se eu abrir ele, ele vai vir assim, ó. Deixa eu criar uma pastinha nova. Se eu abrir ele aqui, ele vai vir desta forma, ok? Aí eu tenho que descompactar, extrair esse arquivo ali de dentro. Para eu fazer isso é muito simples. Clico nele, botão direito, extrair aqui. Qual a diferença de extrair aqui para extrair arquivos? Sabe me dizer? É porque extrair aqui, ele vai ficar nessa mesma pasta aí, né? Uhum. E arquivo, não sei. Então, tá bem aí a diferença. Aqui ele vai extrair aqui. E arquivos você vai escolher aonde ele vai extrair. Você tem mais Ah, opções, né? bacana. Então, ó, Entendi. extrair arquivos, você pode escolher que o local exato de extração. Ah, vai ser área de trabalho, computador, imagens. Beleza. Então, ó, eu vou extrair aqui. Parte boa de ter uma pastinha só para ele é que ele não vai bagunçar. Então tá aqui, ó, material didático. Beleza. E ali você vai ter dois arquivozinhos. Prancheta e tem também, eita, prancheta e TG animação. O TG animação é a segunda etapa da atividade. Caso você não consiga concluir a proposta de hoje, eu vou dar aquele efeito Ana Maria Braga. Eu já vou te dar o bolo feito para você estar ali fazendo a atividade e não perder o processo de criação. Certo. E aqui, na primeira imagem, você tem a nossa referência. A referência a gente vai trabalhar por cima, literalmente, da imagem para estar replicando todo esse cenário para a gente poder animar, ok? É. Então, ó, vou fazer uma apresentaçãozinha sobre o que esse tipo de arte que a gente vai fazer, né? E que programas nós vamos estar utilizando e o porquê dele, tá bom? É. Então, fechou. Por enquanto, nenhuma dúvida, né? Não, tranquilo. Ah, beleza. Então, ó, arte vetorial. O que seria arte vetorial? Sabe me dizer? É aquela vetor, é aquele negócio com mais qualidade, né? Que tem os pixels maior. Sim e não. Vem à cabeça, né, quando a gente já tem um pouquinho mais de conhecimento, entende um pouco melhor sobre o vetor, né, e o bitmap, coisas do tipo, fala, cara, o vetor ele é maravilhoso porque você pode dar um zoom e ele não perde tanta qualidade, né? A gente vai entender Sim, melhor o que diz ali, o que realmente é esse vetor, o que é o bitmap, o que realmente está por trás de tudo isso, beleza? beleza. Então, ó, introdução à arte vetorial. Vetores, né? Vamos entender melhor. Vetores são imagens que utilizam formas geométricas primitivas com linhas, curvas, pontos, formas e polígonos como base de sua construção. Todos esses elementos são baseados em formas matemáticas, né? Quando a gente já fala assim, o pessoal fica, caraca, eu vim fazer design e tem que aprender matemática? Então, Uhum. Uhum. é muito importante você saber matemática. É muito importante, mas não é algo que você é obrigado, entende? Porque tem muita coisa automatizada hoje em dia. Mas dentro aqui do vetor, você não vai utilizar da mesma forma nessa atividade, né? Falando assim, cara, você precisa assim saber cálculos e medidas e coisas do tipo. Não. Como eu disse também, você não precisa saber para estar atuando na área de design, você tem que ser um mestre da matemática. Tem uma noçãozinha básica, mas se não tiver, nada que a internet também não resolva, né? Hoje está tudo mais prático. Mas a melhor Sim, coisa possível é a gente estar de uma forma mais independente, não depender de terceiros, né? Para poder estar fazendo isso. Que eu acho que é até bem a sua situação, né, Leandro? sim. tá, Respondeu mesmo bem? tá dependendo demais de terceiro para estar fazendo as coisas. Então, cara. Com certeza, cara. Então, tá aqui de uma forma bem limpa e bem clara o que é o vetor. Mas a gente não entende até então, assim, né? Porque não é tão visual, né? Cara, uma fórmula ali, fórmulas matemáticas de uma imagem, não Sim. entendi. Então, aqui nós temos a diferença realmente que vai ali dizer o que é o vetor e o que é o bitmap. Bitmap, Entendo. né, ó, deixando ali já escritozinho, bonitinho, imagens compostas pela combinação de pixels, né, perde qualidade quando ampliamos a mesma, né? A gente amplia ali a imagem, ela, vai perder qualidade. É naquele sentido do CSI, né?
A galera tá assistindo ali um videozinho e a mulher fala, dá um zoom, vamos ver melhor a placa. E aí dá um zoom, a qualidade do vídeo melhora. Faz É. sentido? Então, o bitmap, ele perde qualidade, certo? Quando Uhum. você escalona, aumenta o tamanho dele, porque ele já tem uma qualidade pré-definida. Ele já tem um número de pixels quadradinhos já pré-definido. Né? É que nem É. você pegar o seu PC e falar assim: opa, gostei muito dessa imagem, vou colocar como papel de parede. E aí o negócio fica parecendo um bicho achatado, feio, você vê quadradinho por quadradinho, meio Minecraft, né? Então é nessa pegada. Até então tudo É. certo, Não, né? beleza. Então, fechou. E aí o vetor, né? Ele vem dizendo que ele é um cálculo matemático, né? Imagens compostas por cálculos matemáticos não perde a qualidade quando ampliadas, né? Então quando a gente amplia a imagem ela fica perfeita ainda. Mas por quê? O vetor, a gente fala que ele é um cálculo matemático que ele vai recalcular a dimensão dele. Então você tem ali uma logo e aí o seu chefe fala assim, cara, Léo, você vai pegar para mim e colocar essa logo ali um pouco maior, só que no canto ali direito. Só que ali dessa imagem, né? Só que você, quando vai chegar e ver a imagem, ela tem uns quadradinhos muito grandes já. Então o pixel dele, a resolução Uhum. dele já é muito baixa. Se ela Certo. viesse em vetor, você podia aumentar e colocar à vontade que ela não perderia, porque ela ia recalcular a dimensão dela. Então, é muito importante, sim, você estar utilizando o vetor para coisas ali mais específicas, né? Então, vamos pensar de uma forma como essa, né? Mas também algo muito maior. Pô, tô precisando muito colocar essa arte na fachada de um prédio. E ela é totalmente voltada com cores, formas. Nada melhor de você estar utilizando mesmo a parte ali de vetorização, né? Mexendo ali com os cálculos dele, né? Matemático, ele está redimensionando aquela imagem, certo? Certo. Deixou bem claro isso, a diferença entre os dois, então? Sim, sim. Perfeito. Então, nós vamos utilizar o Illustrator, né? É a nossa ferramenta ali da Adobe. Quando a gente fala de arte vetorial, primeira coisa que a galera que já é um pouquinho mais ali dentro da área do design vai lembrar é do bendito do Illustrator. Porque ele é a melhor ferramenta de vetorização da Adobe e eu diria no mercado. Mas é dentro do que eu conheço muito bem, quando o pessoal fala em vetor, a primeira coisa, como eu digo, é o Illustrator. É maravilhoso, é excepcional, tá certo? Pois é, eu já achava que era o Photoshop já. Não, o Photoshop ele é para composição de imagem. E ele está utilizando ali como base o bitmap. Então, se você entra com uma imagem, ela já vai vir com uma resolução pré-definida e ali ele vai ter uma reação bem diferente que o Uhum. Illustrator. Eu vou até te mostrar um pouco mais qual é o forte ali do Illustrator. Né? Como eu disse, é o vetor, mas você vai entender melhor na prática, beleza? Beleza, beleza. Então, ó, tá aqui, né? Ele nos permite criar logotipos, ícones, desenhos, tipografia, ilustrações para impressão em web, entre outros. Tem uma coisa que eu faço, né? Até o professor James, ele também adora fazer isso, que é estar mexendo com layout de algumas coisas dentro do Illustrator. Porque funciona muito bem, né? Você está redimensionando algumas coisas. Cara, eu quero colocar como se fosse um íconezinho ali no canto. Você pode aumentar, Uhum. diminuir, que não perde qualidade. É maravilhoso. E você mexe muito com formas, cores. Você pode estar aplicando efeitos que também estão presentes no Photoshop, em outros programas dentro do mesmo ali, que é o Illustrator. Então é muito bom mesmo, ele é bem completo, certo? Certo. Vamos ver aqui. Agora vem chegar a parte da introdução ao programa. Aqui eu vou mostrar mais ao vivão mesmo para você, certo? Eu vou pegar, Beleza. vou jogar aqui na minha tela, vou falar um pouco sobre cada ferramenta. Fechou? Show. Então tá, deixa eu abrir aqui o Illustrator. Beleza. Então, ó, quando a gente pega e entra no Illustrator, ele vai passar para a gente algumas informações, né? Primeiro, artes que já foram abertas frequentemente, né? As mais recentes, tá certo? Certo. De cara aqui a gente já tem alguns arquivos para poder ter um fácil acesso, né? Você rapidamente vai clicar nele, ele já abre para você na resolução adequada. Mas como assim, né? Cada projeto ele tem um intuito, certo? Certo.
eu estou criando um flyer, eu estou criando um wallpaper para colocar na tela dos computadores ali da empresa, eu estou criando um layout de web. Isso tudo tem uma pré-definição. Você não pode simplesmente abrir qualquer projeto, sei lá, como se fosse um Paint da vida. Abre qualquer projeto e começa a desenhar. Não. Todos eles têm que vir com um propósito já na hora de criar ele, tá certo? Então, ó, eu vou vir aqui, eu posso apertar no botãozinho criar, como também vir aqui na barrinha de menus, tá certo? Ou navegação, é uma barra que é muito frequente nos outros programas, né? Você vai ver ele em qualquer programa de edição e até jogos, você vai se deparar com essa barrinha, né? Então pensa assim, é bem literal. Barra de menus, ela contém ali algumas informações como um menu de cardápio, né? Você vai no restaurante, em qualquer lugar assim, e você vai folhear e vai ter lá bebidas. Então, vamos supor que essa aqui é de bebidas, vai ter tudo referente a bebidas. Ah, eu quero entrada, vai ter tudo referente à entrada. Então ele é bem claro e bem objetivo. Então efeitos, tem tudo que é tipo de efeito do programa aqui dentro. Janela é referente ao que tem aqui de janelinhas no programa. Então, é bem claro, bem direto. E a parte boa dele estar em português é que você pode estar pegando e vendo ali como realmente é cada coisa. Mas eu já deixo claro um ponto muito importante para quem realmente tem vontade de ser um designer. Aprenda a utilizar o programa em inglês, certo? Você nunca sabe o que você pode se deparar numa empresa do programa está totalmente em inglês, ou você arrumar um serviço, ou ver tutoriais no YouTube, porque a gente, quando começa a mexer no programa, a gente quer sempre aprender mais, né? E sempre cai coisa nova, e a primeira coisa que vem tá em inglês. Entendi. Então, recomendação, certo? É o ideal mesmo. É o ideal. E ainda tem outra coisa. Tem muita gente que fala, cara, mas eu não sei inglês, eu nunca fiz um FISC, CCAA, não vejo série em inglês, nada do tipo. Não tem problema. É algo que fica mais intuitivo com o tempo. Porque tem a ver com um mapeamento, né? Então, eu penso até assim, Leandro. Quando eu era menor, eu jogava muito no PC. Mas não tinha esse costume de ter jogo em português. Eu acho que se você também jogou bastante, deve ter rolado isso contigo, né? Sim, não, a maioria do conhecimento que a gente tem hoje é justamente por causa disso, por causa de videogame. Na Uhum, época não tinha celular para você ir lá no tradutor e pesquisar. uhum, Você tinha que se virar, você meio que aprendia, entendeu? exatamente. As coisas acontecem natural. Exatamente. E é por conta disso que eu falo, cara, se você não sabe inglês, tô nem aí. Vai lá e coloca. Você vai Sim, pegar e vai associar um nome tal com tal função que você acabou de fazer. Aí toda vez que você deparar com esse nome, você vai lembrar daquela função e talvez aquilo já seja realmente a tradução daquela ação, né? Então quando você aperta em new, né, você cria um projeto novo. Aí você fala, pô, novo, new. Então toda vez que sim. aparece new, então é uma coisa bem legal. E sem contar que quando você usa um programa o tempo todo, você vai mapear as funções ali. Não lembrar do nome dela, mas sim um mapa onde ela está localizada. Certo. Então é muito bom. Deixa eu dar um golezinho aqui no café. Acabou. Uhum. Mas ó, seguinte. Vindo aqui em arquivo, você pode apertar em novo. Eu já abro parênteses aqui na parte de atalhos. Tem muita gente que não gosta de atalhos porque pensa, cara, eu não vou decorar. Mas eu digo já, de antemão, que, cara, para você otimizar o seu serviço, você tem que saber utilizar os atalhos. Mas Claro, é atalho, né? O nome já diz. Então facilitar a sua vida. ele vai cortar caminho, né? Hum, Então ele vai pegar e cortar um caminhozinho ali que, enfim, eu em vez de vir em arquivo e apertar em novo, imagina apertar o comando Ctrl mais o N. Acabou, né? e Então resolve. resolve. Da hora, você já cortou esse trabalho de apertar duas funções. Mas, mano, eu não vou saber lembrar isso aí. Eu não tô com meu caderno, não gosto de escrever. Tudo bem. Toda vez que você clica aqui, vem aqui uma dessas informações, né? Em editar ou qualquer coisa do tipo, ele vai estar falando para você, relembrando sempre qual é o atalho da função. Para estar estimulando você a estar utilizando. Então, em vez de eu vir aqui apertar novo, agora eu aperto Ctrl N. E ele vai abrir essa janela para mim. Certo? Tudo embora.
Aí é o seguinte, agora é a parte onde o negócio fica um pouquinho mais sério. Nós temos que saber, como eu falei, exatamente o estilo de projeto, como eu vou criá-lo, né? Não é simplesmente apertar em novo e dar um criar e acabou. Não. Você tem sim que pegar e saber o que você quer fazer. Então nós temos que colocar na largura e altura correta, certo? Mas antes, deixa eu dar uma passada aqui explicando para ti sobre alguns formatos, né? Nós temos aqui os formatos recentes, são os mais utilizados por você que está naquele computador, beleza? O segundo é salvo caso você tenha uma configuração pré-definida, né? Você faz muito um trabalho numa resolução tal. E aí, para você não estar pegando e tendo que toda vez configurar, você salva ele aqui, ok? Mas aí, você tem formatos específicos. Como assim? Por exemplo, dispositivos móveis, né? Vindo aqui nas abinhas você pode estar mudando. Você tem iPhone X, ele fala do tamanho ali da resolução da tela. Então já está falando aqui para mim que o do iPhone X ele tem a resolução de 1125 por 240 e 200 ou 2436, tá certo? De altura. Então, essa é a resolução da tela. Massa. E ali ele leva para outros aparelhos. iPad Pro, tem Google Pixel XL, eu nem sabia que tinha esse celular. Uhum. Então, tem várias aqui, vários formatinhos. E aí nós temos o web, né, para nossa internet. Então tem vários tipos aqui de formatos, né, para navegador. Então é bem legal para você pensar também no formato de tela mesmo. Muitos monitores têm um formato padrão de 1920 por 1080. É padrão mesmo. Uhum. Se você colocar essa resolução, é certeza ali que você vai pegar boa parte da galera que está utilizando essa resolução, tá certo? Então, aqui embaixo ainda fala bastante sobre o valor. Ó. Aqui é 1920, 1080, o web normal é 1280 por 1024, então tá bem aqui, bem claro. Certo. Impressão é a parte mais delicada, né? Eu ainda falo assim, você sendo um design, né, se considerando um design, por saber utilizar a ferramenta, saber fazer uma arte, não te deixa ali totalmente capaz de estar sim atuando completamente na função. Por quê? Uma fração gorda ali do seu conhecimento como design tem que ser sobre formatação. Saber deixar aquele arquivo pronto para a proposta dele, né? Então, se eu vir para você e falo, cara, eu quero um cartão de visita, você tem que saber a resolução, o tamanho de um cartão de visita. Não simplesmente fazer uma arte e enviar, né? E aí leva para várias situações. Você tem aqui como formato A4, A3, B4 e B5. Né? Essas informaçõezinhas aqui, né, sobre formatação, coisa do tipo, nós temos dois logaizinhos que nós vamos ensinar bastante no curso. Um deles é o Next Step, né? A gente vai dar uma passada legal sobre tudo isso aqui. E também nós temos o de empresas. O curso de empresas, ele é bem focado em entender como isso aqui funciona. Né? Como uma impressora vai realmente entender esse seu formato. Né? Porque a pior coisa do mundo é você perder um processo de criação. Então, cheguei em você e falo, eu quero que você faça isso e você dá esse trabalho para mim e fala, tá perfeito, tá maravilhoso. E aí vai fazer a impressão dele, ele vem todo errado. Entendi. Então, que isso não aconteça, tá aqui. E por último, mas os que são menos utilizados, nós temos vídeo, né? Porque também o programa ele te dá ali algumas opções para vídeo e arte e ilustração, beleza? Beleza. Só que a gente não vai utilizar nenhum desses. A gente vai utilizar o nosso. Nós vamos te fazer uma animação ou uma ilustração no valor de 1080 por 1080 pixels. Então, 1080 de altura. Deixa eu colocar aqui. 1080. E aí é tipo, tu que inventou mesmo, né? Tu que quer desse tamanho. É e não é. 1080 por 1080, se eu não estou enganado, Léo, ele é a resolução de post do Instagram. Então você depois de finalizar a atividade, você pode estar postando lá. Pô, bacana. Mas aí pode estar mudando a resolução dele também, caso você ache necessário. Você pode estar colocando uma resolução maior. Ah, eu quero na verdade 1500, 2000 pixels por 2000 pixels, né? Fica a seu critério.
Entendi. Mas deixando claro, quanto maior a resolução, mais pesado fica seu arquivo, ok? Entendi. Então, ó, 1080 por 1080, então ele vai ser um quadradinho. Nós temos aqui a caixinha escrito pixels, certo? Aqui é a medida de contagem dela. Então você tem milímetros, metros, jardas e assim vai. Por a gente estar trabalhando com uma arte que é digital, a gente vai utilizar ali a contagem por pixels, ok? Uhum. E aqui temos a orientação, se ela vai ser deitada ou vai ser em pé, vertical ou horizontal. Mas, por ser um quadrado, não vai fazer diferença. Entendi. Então, ó, descendo um pouquinho mais, nós temos a parte onde vai pegar um pouquinho no calo da galera que está iniciando, né? Que é o modo de cores. Você sabe me dizer o que são os modos de cores, Léo? Você tem uma noçãozinha? Pode errar, cara, não tem problema não, é aqui mesmo, pode tentar aí. Modo de cores. Isso aí tem a ver com o negócio da impressão, né? Na hora que você vai imprimir. Hum, Que exatamente, RG, tenta mais. Vai lá, fala aí. parece que RGB é alguma coisa na hora de imprimir e o outro, que eu não lembro o nome, é para você publicar na internet. Um negócio assim. Quase certo, cara, você só inverteu ali a ordem. É ao contrário, então, né? É, ao contrário, ao contrário. RGB, ele é digital, e o outro que é o CMYK, Isso. ele impresso. Então eu só confundi. Não é, acontece essas trocas, é normal, é normal. Mas eu vou explicar aqui pra ti como funciona. O RGB, ele é pra tela. Por quê? Qualquer cor, né, que saia tenha luz, né, como um celular, como um mouse, né, que tem essas LEDzinhas, ele Sim. está em modo RGB, que é a sigla para R de red, green, verde, blue, azul. Então, ele utiliza essas três cores para estar criando novas cores ali. Então, tela do computador, celular, projetor, tudo que emana luz RGB. Aí a gente tem o inverso. Se a gente tem a opção de RGB, nós temos a CMYK. CMYK é a variação para impressão. Tudo que sair ali, não emanar luz, né? Como aqui nós temos isso aqui. Uhum. Esse controlinho ele tem vários botõezinhos, cada um com uma cor. Ele não emana luz. Entendi. Então, CMYK. Então, qualquer coisa que não emane luz, CMYK. Certo? Ah, beleza. E CMYK é uma sigla ali para ciano, marrom. Cara, é o pior que esse me pega sempre. Vou ter que dar uma olhada e depois eu te passo. Ele é são muitas cores ali. Tem até black, só que não fala black. Black é alguma coisa com K no final. É uma loucura. Mas essa seria a maior diferença entre eles, ok? Beleza. Então, nesse caso, a gente vai utilizar qual delas? A RGB. Isso, exatamente. Então, ó, tá tudo certo. Vou apertar em criar. Você já chegou a utilizar o Illustrator alguma vez? Não, cara, já tive contato com o CorelDRAW Uhum. e o Photoshop, agora eu ilustrei. Eu tenho certeza, cara, que depois que você pegar um jeito com o Illustrator, você nunca mais vai querer largar ele. Ah, Você pode ter certeza disso. Porque assim, será? não, você pode ter certeza. O Illustrator, só para começar, a gente não usa borracha. Tem borracha, mas a gente não usa. Então, isso é muito louco, né? Eu falo até com o pessoal, a gente usa muito formas básicas, né? Alguns efeitos ali dentro. Então ele fica muito bonito, muito harmônico, né? Ele é muito prático. Não quer dizer que você não possa usar imagens, muito pelo contrário, você pode usar bastante imagens externas, mas ele fica sempre muito limpo, por ser forminhas ali dentro, certo? Entendi. Então, ó, vou até te mostrar alguns projetos que são feitos com Illustrator. Um deles eu acho magnífico, eu passo ali para uns alunos de vez em quando, que é a Polygon Art. É um tipo de arte que é muito trabalhosa, é fácil de se fazer, mas ela é trabalhosa, só isso. E ela é feita no Illustrator. Deixa eu baixar aqui uma, mostrar aqui pra ti. Beleza. Salvar. Então aqui, ó, nós temos a Polygon Art.
Então é uma arte feita a partir de polígonos, certo? Uhum. Então isso aqui é no Illustrator. A Nossa, que pessoa bacana. e você vai ver. Eu posso te mostrar que ela é extremamente fácil de ser feita. Só olhe, Ó, nossa senhora, impossível, né? não, olhando aqui, pra mim, você demora 3 dias pra fazer um trem desse. Sim, você demora uns 3 dias pra fazer, mas é fácil. Hum, É aquele negócio, você fala assim, cara, eu consigo fazer isso, mas vai demorar, entende? Entendi, entendi. Então, ó, tá aqui, essa imagem, ela é feita a partir de triângulos, né? Vários polígonos. Então você vai pegar a cor e colocar ali dentro desses triângulozinhos. Então são só triângulos, não tem um desenho, não tem nada. É triângulo atrás de triângulo. Então isso aqui é um exemplo, mas você tem vários outros. E um que vai trazer ele da nossa atividade é a flat art. É uma arte um pouco mais leve, né? Um pouco mais limpa, que está muito ali no nosso cotidiano, certo? Porque Entendi. eu até defendo assim, hoje em dia a gente não está tão acostumado mais com aquela poluição visual, né? Como, cara, o gerente ficou maluco, pá, 3D, estoura na sua tela, maluquice, efeito, não tem mais tanto disso. Hoje está tudo muito mais limpo, mais clean, né? Então você pega um aplicativo deixa eu ver, iFood. Pegou o iFoodzinho lá, você vai ver um bonequinho bonitinho, limpo, vindo de motinha, mostrando que ele tá a caminho à sua casa. Pô, bacana. E ele é feito mais ou menos nesse estilo de arte, certo? E é isso que eu tô tentando passar hoje. Tentando não, eu vou passar hoje nessa aula e na próxima, ok? Beleza. Então, ó, voltando aqui pro Illustrator, bora ter uma introduçãozinha bem rápida aqui, uma pincelada em toda essa interface aqui, como é que ela funciona, onde está cada coisa, cada informação, beleza? Uhum. Então, como eu falei para você mais cedo, nós temos a barrinha de menus, ou navegação, né? Então, vamos passar daqui para frente, ver algumas informações que eu passar, algum nome, nomenclatura de algumas coisas de forma mais literal, né? Então, barra de menus, a gente pensa como um menu. Então, logo abaixo nós temos uma barrinha com opções. O que a barra de opções faz? Perguntinha, Léo. Diga aí. Hum, Literal, tá, ó. literal. Hum, Olhando ali, tem a opacidade, né? hum, Tamanho da fonte. hum. Hum, Barra de né? opções. Barra de opções. Então, não é essa daí de baixo? É ela de baixo mesmo, essa que você está vendo. Barra de opções. Sem solução. É sem solução que tá escrito aí? Sem solução? Deixa eu ver. Não, sem seleção. Ó, é a Hum. barra de opções. Ela faz o quê? Pensa assim, de uma forma bem direta, bem clara. Me responda. Olhou aqui, o que ela te dá? O que ela faz? Formas de como que você vai tratar o texto, a imagem. Não só isso. Vou mostrar agora. A barra de opções, olha como é que ela é clara. Ela te dá opções. É isso. É. Então ela te dá a opção de quê? Ela vai estar ali mudando a sua ferramenta e te dando mais opções dela. Então se eu clico em outra ferramenta, ela vai estar aqui mudando a forma que ela reage. Uai, não tá mudando? Normalmente ela troca aqui, eu tô ficando biruta. Ah, tá. Essa barra de opção que você falou aí é onde está os ícones, né? Não, é isso aqui, ó. Isso aqui é a barra de opções. Aqui Ah, embaixo é a barra à direita, à esquerda, né? Nós temos a barra de ferramentas. Então, aqui tem um entendi. ícone para cada ferramentinha, né? Como ela vai estar ali sendo utilizada, né? E outra coisa é que eu digo sempre, as aparências enganam, né? Como assim? Uhum. Não tem só isso aqui de ferramenta. Eu falo só isso aqui porque para mim isso aqui é pouco. Na Porra, verdade, tem muito mais escondido ali dentro. imagina. Se prepara, ok? Aqui no cantinho direito inferior da ferramenta, ele pode aparecer essa setinha branca, né? Aqui abaixo. Isso indica que dentro dessa ferramenta há uma variação ali dentro, né? Uma ramificação com mais opções referentes a essa ferramenta.
Então, ó, apertei com o botão direito, ele abriu e ele me dá ali mais opções. Aqui tem a setinha, botão direito, mais opções. Aqui também tem, botão direito, mais opções, tá certo? Bacana. E aí você tem ferramentas que não tem. Então, ela não tem mais opções, ok? Então aqui em cima ele me dá opções de ferramentas ou de um objeto que foi criado, tá certo? Ele me dá opções, certo? Bacana. E aí, ferramentas explicadas, barra de opções, barra ali de menus. Agora só para deixar claro uma coisinha. Isso aqui dá uma embananada na galera, porque às vezes o seu programa pode ser diferente do meu, por conta da versão ou por conta da área de trabalho como ela está sendo apresentada para você, ok? E aí a gente entra num negócio bem legal, que é mudar a interface dela. Então a forma que ela vai estar aqui, a gente vai mudar a apresentação. Como? Vindo aqui no canto direito, né? Chegando quase no finalzinho, canto direito superior, nós temos esse negócio que parece uma pilhazinha, tá bom? O nome dela é alterar área de trabalho. Entendi. Clicou nela, ela faz de forma bem literal, né? Ela altera a área de trabalho. Então nós temos aqui algumas opções: automação, clássicos essenciais, impressão e prova, layout e assim vai. E por que eu mudaria isso? É de acordo com a sua necessidade, né? Se eu aperto aqui em impressão e prova, ele vai mudar ali minha interface para deixar tudo mais acessível para o que eu quero fazer. Mas eu sou obrigado a fazer isso? Não. Não, exatamente. Não. Não precisa se você não vê necessidade, né? Tem gente quando vai fazer o seu trabalho ali, pega e solta tudo aqui dentro. Você pode estar modificando sua área de trabalho. Então, eu posso pegar esse cor aqui, ó, segura, arrasta e solta aqui. Então, você pode mudar todo ele. Ah, eu não quero a barra de ferramentas presa. Segura, arrasta e coloca aqui. E sem contar que você ainda pode mudar a forma que o Illustrator, que o programa está sendo mostrado para você. Como assim? Você não já mostrou na área de trabalho? Não, tem outra coisa. Eu não gosto da cor cinza, eu acho que ela é meio mórbida, eu fico com sono quando eu mexo. Então a gente pode estar trocando a cor por uma cor mais viva, né? Como? Você aperta o comando Ctrl K. E ele vai abrir isso aqui para você. São as preferências, ok? A partir daqui você pode estar modificando o seu programa quase como um todo. Você fazer, ali tem até uma opçãozinha bem legal que eu nunca lembro, mas ainda bem que eu não lembro quando eu ensino o pessoal estraga o Illustrator, que é mudar os ícones para bananas. É um negócio meio estranho. Você pode mudar. Bom esquecer mesmo. Não, ainda bem que eu não lembro. Que negócio, quando eu espalho, todo mundo estraga o Illustrator. Mas enfim, você vindo aqui, ele vai ter algumas opções, né, de forma geral, de unidade, tem tudo aqui explicando exatamente o que você pode estar mexendo. No nosso caso, a gente quer mexer em, deixa eu ver... Aparência do preto. Não. A aparência do preto é a parte aqui de fonte. Tem que lembrar exatamente onde é. Exibição, peraí. Aqui, interface. Interface de usuário. Aqui a gente tem algumas cores pré-definidas, né? Então você tem um cinza padrão, tá certo? Ah, mas eu quero mais escuro. Eu acho que fica muito forte, meu olho dói quando eu olho o programa. Tudo bem, então coloca preto e ela fica mais escura. Ainda assim é um cinza, mas é bem mais escuro. Ah, eu quero algo mais claro, mas não tão claro. Então pega um cinza mais claro. E ele vai ficar parecendo os programas de um Mac da vida. E aí, se você quer extremamente claro para te manter bem acordado pro olho doer, você coloca branco. Bacana. Então aí fica contigo. Eu recomendo fortemente estar utilizando o cinza ali, padrão, que é esse cinza um pouco mais escuro, né? Aliás, não tão escuro, mas escurinho, entende? Beleza. E aí você pode estar editando mais algumas opções aqui, fica a seu critério, certo? Tranquilo. Eu vou deixar, pra mim, e até recomendo quando você estiver utilizando, tá utilizando essa versão aqui de interface, que é o Clássicos Essenciais. No começo eu sempre recomendo porque tem toda a informação que você precisa, certo? Tá, beleza. Mas aí depois de um tempo é contigo. Você vem aqui, sei lá, coloca Essenciais, que eu acho muito bom também. Opa, impressão não, Essenciais. Que ele é muito limpo. Aí, ó, ele dá uma repaginada mesmo. Sim. Então, bacana. Fica aí a seu critério. Isso também acontece com o Photoshop. Não sei se já chegou a utilizar, Léo. O Photoshop eu já utilizei, mas eu nem sabia disso aí.
Só pra você ter uma ideia. Ó, você pode pegar tudo que eu tô te ensinando aqui também tá aplicando boa parte dessas coisas no Photoshop, que você vai encontrar a mesma coisa. Beleza. Então, ó, aqui para finalizar, nós temos utilizando, né, o clássicos essenciais, nós temos a aba de propriedades. A aba de propriedades é bem claro, ele te dá propriedades de quê? Do que você tiver selecionado, do que você tiver em mãos com a ferramenta, propriedades, ok? Entendi. E ali, para finalizar, nós temos os ícones. Cada ícone é referente ali a uma função, é referente a uma ferramenta, tá certo? Uma aplicação. Se você tem dúvida sobre ela, só deixa o seu mouse, o seu cursor em cima da ferramenta, em cima da opção por alguns segundos, que ele vai falar o nome dela. Então aqui nós temos amostra, nós temos guia de cores e assim vai. Então não é algo que você precisa decorar. Eu falar assim, cara, Léo, você tem que aprender qual o nome da ferramenta tal. Você precisa saber onde está localizado tal coisa. Não tem isso. O programa ele te ajuda ali para você que está começando. Com o tempo você vai decorar, ok? Então, ó, vamos lá. Então tá tudo aqui, toda a interface certinho. Você tem alguma dúvida? Alguma coisa não ficou clara? Quer que eu repita alguma etapa? Não, tô tranquilo. Então, fechou. Para a gente começar a fazer nossa atividade, eu tenho que estar importando, né, incorporando a minha imagem aqui para dentro do programa, né, como nossa forma de referência. A gente não vai pegar ela já pronta, mas sim a gente vai estar trabalhando em cima da imagem ali que eu disponibilizei, ok? Bacana. Então, para isso, eu venho aqui em arquivo, né, porque eu quero puxar um arquivo, então veja como é que ele é bem claro. Quero puxar um arquivo, então eu vou em arquivo. E eu quero inserir um arquivo. Então cliquei, ele vai falar assim, qual arquivo você quer pegar. Agora eu vou achar ele aqui, eu deixei o meu em Downloads, na pastinha nova e material didático. Então tá aqui. Cliquei, inserir. Isso. Então eu só estou selecionando uma imagem. Fiz isso, espera aí que ele deu uma carregadinha, acho que deu uma travada. Espera aí, deixa eu ir de novo. Que eu apertei muito de uma vez só, muita coisa. Então vamos de novo. Inserir. Aí ele vai carregar a minha imagem. Pronto. Ela não vai aparecer direto na tela. Lu, calma, menina. Calma. É minha gata. Minha gata é bem maluca. Tudo que ela passa também. Ah, viu? Nem ouvi isso. Ela passou aí do teu lado aí. Se acalme, menina. Se acalme. Já tem ração. E é reclamona, tá vendo, né? Então, o que acontece? Eu vou colocar essa imagem na dimensão da minha tela ali, na minha artboard, minha prancheta, né? Então, ela não aparece que nem aquela... Quando a gente pega uma imagem, clica, arrasta e solta, né? A gente vai pegar e colocar na dimensão a partir de agora. Então, ela está até no meu cursor aqui, está no meu mouse. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar e manter pressionado o meu mouse e arrastar ele até a parte de baixo. Então, ó o quadradinho aqui projetando ele. Então, ó, levei até aqui, soltou. Apareceu a imagem no tamanho correto. De bola. Deixou aqui, ponto muito importante, Léo. Essa imagem, ela não está realmente dentro do nosso programa. Isso aqui é só uma ilusão. Por que isso acontece? O programa, ele tenta deixar esse arquivo que você está criando cada vez mais leve, né? Para deixar realmente mais fácil de você estar usando tudo ali dentro, né? Então, eu em vez de estar pegando e ter um arquivo travado, um arquivo muito pesado, não consigo acessar alguma coisa. Minha filha, o que foi? Então não consigo estar acessando ali, porque ele trava muito, algo do tipo, ele deixa assim muito mais leve o arquivo. Certo. Então ele não faz por maldade. Tem muita gente que acha isso. Cara, minha imagem não tá ali, ela some. Então o Illustrator é ruim. Não, ele faz por um bem, tá certo? Mas para você que vai fazer uma atividade mais leve, mais tranquila, é legal tá trazendo realmente essa referência para dentro do seu programa, para não ter problema nenhum, tá bom? Como você faz isso? É bem simples. Você vai pegar, clicar na imagem e você vai vir aqui em cima na barra de opções. Ó, veja que ela mudou a informação. Antes tinha tamanho, antes tinha um bocado de coisa, né? Ali de espessura, de texto. Agora, olha como é que tá as opções. Incorporar, editar imagem, traçado de imagem, mudou tudo. Ok? Então eu vou apertar em incorporar, que ela vai trazer a imagem ali para dentro do meu arquivo.
certo? Uhum. Então, tá aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu tenho que manter meu arquivo organizado. O que é ter um arquivo organizado? É você saber ali onde está cada informação, não jogar, fazer a arte de qualquer forma, né? E a gente pensa dessa forma por dois motivos. Sem pensar na animação prévia que eu vou explicar por que a gente precisa ter para o nosso trabalho, mas pensando num projeto mesmo. Imagina que você está fazendo um projeto ali que sua equipe precisa também estar acessando esse arquivo, né? O pessoal tem que estar vendo como é que ele foi construído, tá tendo um tipo ali de acesso para editar alguma coisa. Se você pegar esse arquivo e fazer de qualquer forma, eu faço um objeto aqui, coloco um texto de qualquer forma, sei lá, só eu sei como ele é construído, quando a pessoa pegar o seu projeto, ela vai se perder. Entendi. Então a gente mantém essa organização para ajudar também, além de você, futuramente, né? Tá ajudando a sua equipe. Fechou? Mas, Mas aí eu abro um outro questionamento. Por que eu tenho que ter esse arquivo organizado para o meu projeto seguinte, para a minha atividade seguinte? O que você acha? Dificilmente já consegui responder, mas pensa um pouquinho. Tenta me trazer uma resposta sobre isso. para você não se perder, você saber exatamente onde você vai, o que você vai mudar, que imagem você quer selecionar, que fonte. É um lance das camadas lá, que você tem que deixar tudo certinho, Exatamente, ele mesmo. entendeu? Porque eu tiro pelo Photoshop, lá você consegue fazer as camadas. Não sei se no Illustrator também é assim, fica as camadas. Lá é a mesma coisa. Como eu falei, um programa parece bastante com o outro. Então nós temos as camadas, só que não é com simplesmente você falar, cara, eu vou deixar organizado por estar organizado. Nós vamos fazer uma animação onde esse carrinho vai vir da direita para a esquerda atravessando essa rua, certo? Para isso ser feito, você precisa ter o arquivo organizado para que o outro programa reconheça essa organização. Então ele vai falar assim, seu carrinho ele tem que andar em cima dessa rua, ok? Entendi. Para que ele ande na rua, ele não pode estar preso à rua. Então, se ele não pode estar preso à rua, ele tem que estar em uma camada diferente desse cenário. Conseguiu pegar um pouco? Entendi. Legal, então vamos para a camada. O atalho de camada é o F7, mas se você não quiser o atalho, é só vir aqui nesse íconezinho que parecem ali duas folhinhas. Tá bom? Então tá aqui, primeira camada. Essa camada vai ser a nossa camada de referência. Então você pode renomear clicando duas vezes no nome e botar aqui refefe. Então tá aqui minha refefe. E aí eu vou pegar e bloquear a camada. Para eu bloquear a camada, não é que nem o Photoshop que você clica naquele cadeadinho e ele aparece, né? Aqui você vai nessa lacuna vazia, do lado do olho, que é a visualização dele, né? E você vai clicar no quadradinho que ele vai aparecer o cadeado. Entendi. Apareceu o cadeado, pronto. A camada está bloqueada. Por que eu bloqueio essa camada? O que você acha? Porque é a principal? Não é necessariamente por isso. A gente bloqueia porque a gente vai passar por cima da imagem, certo? A gente vai replicar ela. Então você imagina como se estivesse fazendo aquele desenho, não sei se você já fez, eu fiz muito, de pegar, eu quero replicar um desenho, então pega uma folha branca, ou pega aquelas folhas de papel, esqueci qual o nome, manteiga? Eu acho que é papel manteiga, que é mais transparentezinho, mais fosco. Você passava o papel por cima para copiar. Isso, quer dizer aí, né, você pegava e copiava os desenhos, não desenhava certo, né? Fazia isso não. Não julgo não, todo mundo fazia. Então, pegar e fazer a gente vai pegar e fazer a mesma proposta, que é deixar a imagem ali e passar por cima. Mas era um porre quando você está fazendo ali o desenho e você mexia sem querer embaixo a referência, né? E aí, putz, para colocar ele de volta no lugar era um saco. Então, aqui é a mesma coisa. Pra gente não mexer o desenho embaixo, a gente bloqueia ele. Bloqueia. Pô, bacana. Então, bloqueou, agora eu preciso criar uma nova camada. O ícone é muito parecido com o do Photoshop. Na verdade, eu acho que hoje é o mesmo. Depois da versão de 2020 para cima, tá esse íconezinho, que é um quadradinho com mais, ok?
Certo. Então, ó, clicou, tá aqui, ok? Beleza. Aí, esse aqui a gente vai nomear ele como cenário. Como eu falei, nós precisamos ter o cenário separado do carrinho, ok? Uhum. Então eu vou vir aqui e vou clicar 2 vezes no nome e vou colocar cenário. Então a camada cenário, ela vai ser de tudo isso aqui, exceto o carrinho. Tá bom? Beleza. Então, como eu vou fazer o cenário? Eu tenho algumas ferramentas que vão estar me auxiliando ali a estar fazendo essa construção. Mas já que é uma aula mais experimental, bem objetiva para que a gente finalize essa atividade, eu vou utilizar a ferramenta mais prática para a gente estar fazendo ela. Ok? Que é a bendita da caneta. Já utilizou a caneta alguma vez lá no Photoshop? Já. Você usava ela para quê? Pra recortar, na verdade. É o mais utilizado. É o mais utilizado. E você meio que você quer cortar, por exemplo, sabe, de Natal aí você vai passando ela pelo contorno Uhum. pra cortar a brisinha certinha. Entendeu? Exatamente. Tem muita gente que usa ela quase que só pra isso mesmo. Você vai lá, faz o contorno certinho, depois muda ela pra uma seleção e aí. Isso. Exato. Ó, tem uma pessoa aqui na turma, né, na aula, que é o professor James, que ele usa também muito. E eu sou muito chato com isso. Eu falo que é uma porcaria você estar usando a caneta. Ah, é, James? Cara, Aí, ele defende defende. aí, James. Ele defende a caneta. Eu falo, velho, mano, caneta não presta. Porque o pessoal geralmente utiliza a caneta para poder fazer seleção, né? Seleciona para poder remover algo, usa uma máscara, coisa do tipo. Mas você tem uma ferramenta que é muito parecida com a caneta que é só para selecionar lá no Photoshop. Então você não precisa dar essa volta toda de pegar, utilizar uma caneta para fazer a forma e assim ela virar uma seleção. Entende? Entendi. Então, futuramente, se estiver com a gente, eu ensino melhor sobre isso aí. Beleza. Então, ó, aqui nós vamos utilizar a caneta para realmente usar ela para criar um formato e não como seleção. Então, eu vou pegar ela aqui e você vai ver que ela funciona como a caneta do Photoshop, beleza? Então, cliquei nela, eu vou pegar e mudar a configuração dela, que é a cor de preenchimento e a cor de contorno, né? É a linha que contorna todo esse objeto. Certo. Então, primeiro, eu não vou fazer um objeto que ele já tem um preenchimento. Aqui, ó, não vou começar a fazer porque ele vai tapar a minha visão, certo? Então eu vou tirar o preenchimento do objeto, o fio, né? Eu venho aqui para remover, eu aperto nessa linhazinha vermelha, né? Você clica nele, clica no vermelho que é o nenhum, ou o atalho que é o tracinho, tá certo? Certo. E eu preciso de uma linha de contorno, que é uma linha só. Imagina que você estivesse riscando, ok? Uhum. Para eu colocar ela, eu clico 2 vezes e aí eu seleciono a cor. Para eu selecionar a cor, também você vai ver que é bem parecido com o Photoshop, né? Você vai pegar e selecionar a tonalidade aqui, então pode ser um vermelho mais fraco, ou mais forte, e a cor aqui do lado direito. Então vou colocar esse verde que ele é um pouco longe do que está acontecendo aqui no cenário, tá bom? Uhum. Então, aliás, vou ter um azul, olha o daltonismo. Peguei aqui o azul, o que eu vou fazer? Eu vou pegar e. Aí, agora eu vi ela passando. Menina, sai. Aí, ó. Agora eu vi, agora eu vi. Eu vou pegar e vou fazer a estrada. Então eu venho aqui, ó, clico nesse ponto, vou arrastando e agora eu clico mais nesse ponto aqui. E para fazer esse zoom, movimentar a tela que eu estou fazendo aqui, é a mesma coisa do Photoshop. Você dá zoom segurando o Alt, rodando o scroll do mouse, né, que é essa rodinha aqui no centro dela. Você pode também estar utilizando o Ctrl mais e Ctrl menos, né? Ou até a lupa, para quem não gosta de usar atalho nenhum e usar manualmente, você pode clicar na lupa que ela vai estar dando aquele zoom, ok? Beleza. E para movimentar a câmera, né, pensando assim, você usa o espaço. Clica no espaço, ou segura o espaço e clica e arrasta, que ele reposiciona. Então, ó, eu venho fazendo aqui o formato da rua. Opa, se eu errei, Ctrl Z, bem padrão mesmo. Errei, vou no Ctrl Z.
Cliquei aqui também. Aqui. Se tem algum tipo de questionamento, alguma duvidazinha, seja qual for. Não, tá tranquilo por enquanto. Ah, que bom. Qualquer coisa pode perguntar, não precisa hesitar não, beleza? Beleza. Então, ó, venho aqui e fechei, né? Para eu fechar, eu vou lá e clico no ponto inicial. Pensa que nem no Paint, né? Você tá fazendo aquele desenhozinho e aí você fala, pô, vou usar o balde de tinta, né? Só que quando você usa e deixa o objeto aberto, ele vai pintar tudo, né? Já Sim, passou. sim. Pensa dessa forma. Não, é. Essa lógica de você deixar as coisas fechadas é para você regrar realmente aquele espaço. Você sim pode estar fazendo uma estrada sem fechar o objeto, mas é ideal que você feche para deixar ele tudo certinho, ok? É só um cuidado a mais. Então, ó, fiz o formato da rua, ok? Agora eu preciso pegar a cor exata dessa rua. Como é que você faz para pegar uma cor exata? Sabe dizer? É a ferramenta pincelzinho, né? Hum, Tipo um conta-gotas ali, né? Que você clica e ela copia. exatamente. Ela nem é um tipo conta-gotas, o nome dela é conta-gotas mesmo. Você tá certo, ok? Ah, é porque eu confundo. Não, normal, normal. Então, ó, conta-gotas, ele pega a cor, né? Ele pega aquela informação. Então, se eu selecionei o meu objeto aqui, no caso, as linhas, eu vou pegar o conta-gotas e agora clicar na estrada. Pronto. Agora ele pegou, Copia. copiou exatamente a cor da estrada, certo? Bacana. Então já tenho isso aqui, beleza. Agora eu posso pegar e tirar a visualização dessa estrada. E aí eu vou fazendo mais outras coisas. Então, aqui você vai perceber que é tudo muito retinho, é muito quadradinho, mas para que você possa estar usando a caneta mesmo. Então, com a caneta em mãos, eu vou pegar e fazer a mesma coisa com esse canto aqui da estrada, né, calçada. Eu vou estar utilizando para poder fazer o farol aqui, o farol não, o semáforo. Então você vem aqui, ó, e vai fazendo essas formas. Perfeito. Aí vem aqui e faz esse aqui também. Então, cada cor diferente, um formatinho ali diferente. Então, ó, tem que fazer isso aqui? Beleza. Vem aqui e fechou. Aqui tem formas muito mais fáceis de estar fazendo esse processinho. Um deles é você criar o formato em 3D. Você pegar um retângulo e girar, ele já vai dar essa dimensão. Só que é um pouquinho mais complexo, tá certo? É por isso que eu não vou passar por Entendi. agora. Então você vem aqui, ó, e vai fazendo formato por formato. Aqui quando você for fazer essa atividade, né, eu ainda recomendo você estar customizando ela. Beleza? Fazer mais a sua cara. O que eu vou Entendi. pedir é estrada e o carro, tá bom? O resto fica contigo. Beleza. Então, ó, eu tenho aqui agora todos os formatinhos. Então eu vou pegar, ó, clico no formato de cima, conta gotas, e aí peguei a cor. Beleza. Clico no formatinho, conta gotas, peguei a cor. Ô, menina, para de tomar minha água. Sai, 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 sai. E aí, ó, cliquei no formato, conta gotas, peguei a cor. E assim vai. E agora eu tenho um objeto exatamente igual. Posso até movimentar, ó. Selecionei todos eles com a setinha aqui de seleção, né? A setinha preta. Então o nome dela já disse, e olha que legal. Quer usar atalho? Deixa a ferramenta não, perdão, o cursor do seu mouse em cima da ferramenta que ele vai falar para você, ó. Ferramenta Corta. seleção, o atalho entre parênteses ali dentro. Show de bola. Então, ó, tá aqui, exatamente igual. É uma réplica, ok? Finalizei, vou lá e tiro a visualização dele. Então clica no olhinho aqui e tira. Não tem uma forma mais fácil de eu estar vendo os dois ao mesmo tempo? Tem. É o atalho para você ver ali o X-ray, né? Tá vendo o raio-x dele, tá certo? Você tem ali algumas formas de estar utilizando essa opção. Primeiro é você usar ele como um todo. Então você vai ver todo o seu cenário apertando o atalho Ctrl Y, né? Você vai ver só as linhas dele. Ou você pode estar vendo
com... Deixa eu tirar aqui o X-Ray. Pera aí. Você pode estar utilizando o X-Ray em um pedaço específico. Como assim? Vindo aqui na camada, eu quero ver o X-Ray só dessa parte de cima aqui do semáforo. Então você segura o Ctrl e clica nele. Opa, não é segura o Ctrl não? Ou é o Alt? Ixi. Não tá indo. Fui beitado. Vou dar uma olhada ali pra ti, aí eu vou dar uma recapitulada. Mas... É qual? Segura o Ctrl e clica. Ela não tá indo, cara. Tô sendo... É porque você tá dentro de uma subcamada. Você tá dentro dos objetos na camada. Só funciona no olhinho da camada. Clica com o Ctrl no olho de cima. Obrigado. É por isso que não tava funcionando. Eu tava segurando o Ctrl e fuzilando o negócio e não ia. Boa, James, valeu. Ajuda universitária. Falou, Leandro. Valeu, cara. Mas mesmo assim, James, a sua caneta no Photoshop ainda é falha. Não vale a pena não. Mas vamos lá. Então, você pode estar utilizando o X-Ray diretamente na camada, né? Como aqui é a do cenário. Só que eu não recomendo. Eu recomendo que você faça no sentido de vetorizar todos eles por linhas, né? Então você vem aqui, pega a caneta, vetoriza bonitinho. Deixa eu colocar aqui uma cor do traçado. Vetoriza um por um, né? Vem aqui, faz esse pedaço. Terminou esse pedaço. Opa, deixa eu fazer bonito mesmo. Cadê? Ó, se você deixou o objeto um pouquinho fora da linha, a gente pode estar ajustando. Ok? Vem aqui em cima, na setinha, em vez de a gente utilizar a setinha de seleção, nós vamos utilizar a setinha branca, tá bom? A setinha branca, ela pode estar selecionando agora pontos específicos daquele objeto. Como assim? Quando você clica com a caneta, né, ele vai estar criando um ponto de ancoragem, que é esse aqui, ó, é o âncora, né? Então, tem um caminhozinho, e aí você clica nele e você pode estar reposicionando. E aí você pode estar modificando esse objeto. Bacana. Então, setinha branca pensa assim. Setinha branca modifica o objeto, a pretinha ela seleciona. Fechou? Entendi. Então, ó, em vez de já colocar a cor nele, eu vou deixar assim, azul. Então eu deixei azul porque no final da vetorização eu coloco uma colorização. E aí só com a caneta a gente vai pegando e criando cada um. Tem algumas formas de a gente estar otimizando o nosso trabalho, né? Então, eu quero fazer essa linha do asfalto. Eu venho aqui, crio uma vez, ó, vou criar uma vez só esse aqui. Pronto. E agora eu vou pegar a ferramenta de seleção, né? E eu vou duplicar ele, porque todos eles têm o mesmo tamanho. Então eu vou segurar o Alt para poder fazer essa parte de duplicar. Ok? Seguro o Alt, cliquei, arrastei e posicionei em cima do outro. E aí eu solto primeiro o clique do mouse. Pronto. E aí ele duplicou meu objeto. Ok? Beleza. Se eu quiser repetir a ação de duplicar, eu tenho um comando. Esse comando ele pega em quase todos os outros softwares, ok? Que é um comando para só repetir, que é o Ctrl D de dado. Apertei Ctrl D, ele vai repetir a ação. Então não preciso mais segurar o Alt e arrastar. Então, ele faz a última ação, né? Como é que é? Ele meio que repete a última ação. Que você Exatamente. Fez, né? Então, ó, Ctrl D repetiu. Se ele ficar um pouquinho torto, esse é o de menos. É só você pegar e reposicionar. Beleza. Então, ó. Dá uma otimizada bastante no tempo. Demais. Porra. E como eu falei, ele tem vários outros programas. Você está fazendo exatamente esse mesmo atalho. E esse atalho ele ajuda muito, até com 3D. Eu fui descobrir essa opçãozinha quando eu estava mexendo com uma criação de um quarto, né? E eu queria fazer uma persiana. E essa persiana eu ia fazendo um de cada vez. Eu deixava ali Nossa, cara, que trabalho. Chegou ali um professor meu e ele falou, cara, não faz isso. Nunca mais. Aí ele me ensinou o Ctrl D e foi maravilhoso. Show de bola. Então, ó, finalizou essa partezinha do chão? Legal, vamos fazer a outra linha. Mesma coisa. Vai lá, cria um, duplica e mete o Ctrl D. Ficou um pouquinho errado? Arruma esse aqui, porque esse aqui vai ser o nosso objeto perfeito. A gente só faz uma vez. E aí, duplicou
Ctrl D, Ctrl D, Ctrl D. E assim vai, ó. Ctrl D e depois a gente só reposiciona. Nossa, é rápido demais. Show de bola. Tem que otimizar, cara. Tempo é dinheiro. Sim. E aí eu só vou colocando o bichinho no lugar. E pronto. Então, eu já tenho uma boa parte da estrada já feita. Prontinha pra gente começar a estar customizando o resto. Como eu falei, a ideia é que você possa fazer mais a sua cara. Então, se você colocar um prédio, quiser colocar coisas diferentes que não seja do Natal, vai que você não gosta do Natal, vai lá e faz a sua cara, ok? Beleza. Para finalizar a nossa customização, e aí a gente já finalizar essa primeira etapa da aula, eu tenho as árvores, tá bom? A árvore, ela não é quadradinha. Então ela já foge um pouco da lógica de estar utilizando a nossa caneta. Na verdade, mais ou menos. Eu vou pegar, ó, vou fazer essa árvore daqui. E eu já trago um questionamentozinho para você. Eu posso fazer essa árvore na mesma camada que todo esse cenário? O que você acha? Essa árvore do meio. Poder pode, não? Poderia mesmo? Ela vai ficar aqui, ó. Nessa posição. Não, não pode porque tá bloqueado lá a primeira camada lá, né? Não é isso. É uma sensação de profundidade, né? Quando a árvore ela tá na frente, ou na mesma camada que tudo isso aqui, ela é considerada como parte do cenário, ou seja, chão. Okay? Então, quando o carrinho passar aqui, ele vai passar por cima da árvore, tirando a nossa imersão ali dentro. Ok? Entendi. Então, ele tem que estar numa camada separada acima da do carro. Senão, ele vai pegar e vai passar ali em cima dele. Então, o carro tem que passar por trás. Ok? Vou fazer uma camada só com a árvore. Exatamente, exatamente. Isso se você quiser também estar fazendo essas luzinhas aqui, né? Na parte de cima do carro, para que ele apareça embaixo dele, também deve ser feito numa camada separada, ok? Entendi. Então a gente pensa assim, tudo que for animar, um objeto que se moverá ali sozinho, como o carro, qualquer pisca-pisca, qualquer coisa, ele vem numa camada separada, para que ele possa ter uma propriedade ali individual, só dele. Entendi. Então, isso aqui tá bem claro certinho, então, beleza, né? Fechou? Não, entendi agora. Fechou, então. Então, ó, para eu fazer a árvore, eu vou criar uma nova camada e eu vou chamar ela de árvore. Árvore da frente. Então, fiz ali a árvore da frente, eu vou pegar minha caneta mesmo e aí eu vou fazer um triângulo em cima dela. Ela não vai fazer a curva aqui não, a gente vai por enquanto fazer um triângulo. Ó, errei ali em cima, já vou consertar aqui mesmo. Então, ó, vou fazer um triângulo. Só que como a gente viu, não é um triângulo aqui, né? Ele tem essa barriguinha, certo? Para eu fazer essa barriguinha, o que eu vou fazer? Eu vou utilizar a ferramenta curvatura. Então o nome dela já até diz. É uma ferramenta que faz o quê? Curva, né? É a Vai te curvatura. possibilitar puxar e botar do jeito que você quer. Exatamente. Então o nome já fala na função. Ela vai curvar, ok? Então eu venho aqui e puxo ela para baixo. Então ela já começa a fazer a curva. Tem pontos que ela vai conseguir arrumar e outros que não. Então tudo bem, a gente só puxa de novo a linha para cá. Ó, saiu do lugar. Menina. Saiu do lugar, eu vou lá e arrumo ela. Pronto. Ah, bacana. E aí eu já tenho essa base da árvore. Como eu sou uma pessoa mais preguiçosa, eu não vou fazer ela de novo. Eu vou simplesmente duplicar e colocar ela aqui embaixo e aumentar o tamanho dela. Que ele vai virar a parte de baixo da árvore. Entendi. Então a gente tenta otimizar. Da mesma forma que a gente fez ali com as linhas no chão, a gente faz com a árvore. Ok? Então, ó. Aumentei. Coloquei aqui também. Show de bola. Árvore feita, o que a gente vai fazer agora? Em vez de eu criar mais
duas árvores, eu vou pegar essa que está pronta, duplicar e jogar aqui. Segura o Alt, arrasta e coloca. Aqui também, ó. Segura o Alt, arrasta e coloca. Opa, que eu só peguei uma. Deixa eu pegar as três. Segura o Shift para acrescentar mais de um, ou selecionar mais de um objeto, né? Segura o Shift, você clica em um e outro, assim vai. E agora segura o Alt e coloca ela do outro lado. Pronto. Eu já tenho as três árvores aqui vetorizadas. Bem rápido, né? E ali, esse é o maior problema, é o empecilho ali da nossa vetorização, né? E por ser um vetor, como eu falei, ele não perde qualidade. Então você pode estar aumentando e diminuindo o tamanho dele, que o cara continua perfeito, ok? E aí vai faltar só o carrinho, né? E o que você quiser estar acrescentando, beleza? Ficou alguma dúvida? Não, tranquilo. Tranquilo mesmo? Vamos ver na prática, né? Eu espero que dê certo. Se também você ficar com alguma dúvida, acessa lá no nosso site, beleza? Vai estar com essa aula aqui gravada, disponível para vocês. Na sala vai estar lá, né? Vai Não, sim. Beleza. Mas eu assisto de novo. Isso. Eu vou até fazer assim agora o seguinte, já que a gente está chegando a finalizar nossa aula. Ó, chegou alguém ali. É Lilica. Lilica. Só um pouquinho assim atrás. Lilica. Então, ó. Lilica, tá me ouvindo? Eu não sei se é o Lilica ou a Lilica. Então, ó, se estiver me ouvindo, seja muito bem-vindo ou bem-vinda. Se identifique. Quem é você? Eu imaginei que fosse a Eva mesmo. Ó, seja muito bem-vinda, tá certo? Qualquer dúvida é só falar comigo, mas chegou um pouquinho ali no final da aula, certo? Mas não tem problema, você tem duas alternativas. Aliás, três. Pode tirar dúvida diretamente aqui no... Chegou agora? Não tem problema, também terão aulas em outros horários, tá certo? Acontece, beleza? A gente pode estar adaptando você, remarcando a aula, ou você assistindo a aula gravada, que é essa aqui que está passando agora. Então você vai me ouvir falando com você no vídeo. Ou você pode estar remarcando e tirando ali de novo, vendo a aula do zero mesmo. Ou joga aqui no chat que a gente responde você qualquer dúvida que você tenha. Fechou? Então, tá bom. O que a gente vai fazer agora? Já que a gente está finalizando nossa aula, nossa primeira aula, né? Amanhã tem mais. Amanhã nesse mesmo horário, né? A partir das 10 da manhã até as 11h30, nós vamos estar ali finalizando todo esse processo da atividade. Ok? Perfeito. Então, ó, o que eu vou pedir para vocês agora? No caso, dona Lilica, senhorita não, vi que você chegou no finalzinho, então eu vou precisar que você assine agora essa chamada da próxima aula que você estiver pegando, porque assim que vocês finalizarem esses dois cursinhos, a gente vai estar ali solicitando um certificado de conclusão de vocês referente a essas duas aulas, tá bom? Então, para que isso aconteça, venham aqui na chamadinha e coloque aqui, ó, chamada digital, clica nele e coloca seu nome completo, sem acrescentar e sem faltar nada, tá bom? Completinho. Amorim dos Reis, ok. Então, Léo, só abrir lá e colocar também seu nome, beleza? Mas assim, pessoal, então, ó, estamos encerrando nossa primeira aula aí, né, do curso Next Step, tá bom? No caso do TG do Next Step. Eu espero de verdade que vocês tenham gostado dessa primeira aulinha. Qualquer dúvida, joga ali no chat, fala comigo, pode ser no meu privado, pode ser por aqui, faz o sinal de fumaça que a gente vai atrás de vocês, ok? De bola, cara. Então, show. Ó, a gente se encontra amanhã, no mesmo horário, mesmo canalzinho, ok? A partir das 10 da manhã até as 11h30. Se você não puder estar entrando nesse horário, seja o que aconteceu, fala também com a gente pode estar remarcando a aula, tá bom? Sempre de uma forma que se encaixe melhor no horário de cada um, ok? Beleza, cara. Então, Valeu. não, eu que agradeço, muito obrigado pela presença de todos vocês, se cuidem, até amanhã, beleza? Valeu. Obrigado. Valeu. Tchau.